Agora vamos dar início à segunda parte, né, do, do kit, que é a parte da costura. Sempre começo a costurar na parte de cima da perninha para não aparecer. Sempre lá do ladinho. Começo a costurar no risco, fazendo as curvas bem certinha. Você viu que eu comecei ali do ladinho, a parte que vai ser aberta está ali marcado. Ó, parei no mesmo lugar que eu comecei. Agora eu vou costurar as orelhas no risco, começando sempre ali, né, do ladinho. Aí vou até em cima. Faço a volta com todo cuidado para ficar bem redondinho. Vou aliviando o pé da máquina para ficar bem redondinho. O capricho é muito importante. Aí costurei, deixei a parte em aberto, né? Vamos costurar agora o bracinho. Também vamos começar a costurar ali na parte de cima, do ladinho, bem do lado onde a gente vai abrir, para poder encher. Vamos fazer as curvas bem certinhas, para ficar os dedinhos, né? Bem marcados com a costura. Notem que eu sempre levanto o pé da máquina, né? Alivio. E para ficar bem contornado, né? As marcações dos bracinhos, das perninhas, as partes arredondadas. Aí eu vou seguindo a costura até onde eu comecei. Sempre aliviando o pé da máquina, né? Mesmo que essa parte não vá aparecer, eu gosto sempre de treinar, né? De treinar. Aqui você pode fazer também, né? Essa parte que eu tô costurando, você pode fazer o pesponto, né? O pesponto à mão, com uma linha mais grossinha, linha de crochê. Aí fica muito bonito. E fica resistente também, porque a linha de crochê, ela é forte, né? E fica bem marcada. Aí você pode fazer um tom de marronzinho, pode fazer um tonzinho de preto. E é rapidinho, gente. Você vai ter os seus coelhinhos maravilhosos, porque esses coelhinhos, nossa, o que eu já fiz, meu pai. Agora a dona Nilma aqui não está mais podendo fazer bonequinhos, só vai poder fazer projetos por causa da coluna. Gosto muito de fazer peças prontas, mas eu não estou podendo mais fazer por causa da coluna, então agora eu quero ensinar aqui no YouTube as coisas que eu aprendi com o tempo, através de muito estudo. Ó, só, vou abrir. Não esqueçam de espelhar, né, as partes. Ó, com abridor de casas, eu vou abrir. Esse meu abridor tá meio ceguinho, mas tá dando para demonstrar, né? Porque se a gente for cortar com a tesoura, pode cortar o outro lado. Então, a gente não quer fazer isso, né? Então, a gente abre com cuidado, né? Com um abridor de casas. Aí, dou o cortezinho, aí finalizo com um cortezinho de tesoura, na medida que eu passei ali no vídeo anterior. E vai ficar bem direitinho, gente.
Os bracinhos, a mesma coisa. Agora nós vamos cortar, vamos deixar a margem, né? De 1 centímetro. Nós vamos fazer uma marcação, eu corto direto, né? Mas se você não tiver segurança de deixar 1 centímetro no olho, você pode riscar em volta 1 centímetro, né? E recortar. É bom desse coelhinho que ele não precisa virar, né? O charmezinho desse coelhinho é essas bordinhas. Ó, para quem quer começar a fazer bonecos de pano, esse coelhinho, nossa, gente, ele é muito fácil e é fofo e dá vontade de terminar. Ó, a gente pega, vai cortando direitinho. Eu tô cortando no olho, mas se você preferir, você pode fazer a marcação, uma marcação com a caneta fantasminha ou a lápis, né? Ó, vou fazer a marcação para vocês verem, olha só, é bem fácil, ó. Bem facilzinho. Aí eu faço 1 centímetro de borda e vou riscando. Aí eu pego, ligo um ponto no outro, ó, e vai ficando a bordinha. Nossa, ó, bem facinho. Aí você vai cortar por cima e não vai ficar uma parte maior que a outra. Aí eu corto, ó, por cima, bem certinho. Esses são os bracinhos. Eu lembrando que é um kit, não é a peça pronta inteira. Agora vamos passar para tirar o que a gente riscou, né, com a caneta fantasminha. Deixar bem direitinho, já fizemos a marcação, né, para abertura, para encher as partes. Bem certinho. E reservamos. Agora vamos fazer as pinturinhas. Vamos colocar uma certa quantidade de tinta. Aqui eu molhei 3 vezes no potinho da tinta. Essa cor é camurça. Essa cor é muito linda. Gosto muito. Certo? E vou colocar umas 10 gotinhas de água filtrada. Para fazer essas bordinhas, a tinta tem que ficar bem aguadinha. Ela não pode ficar no modo pinturinha de rosto. Ela tem que, para fazer essas manchinhas ao redor, a tinta tem que ficar bem aguada. Aí vamos mexer bem essa tinta. Ó, ela ficou, ó, o pincel da tinta do vidro. Aí depois eu vou mostrar para vocês como ficou a diferença da tinta aguada para a tinta do pote. Tem uma diferença bem grande. Para fazer o coelhinho todo, você vai necessitar, eu acho, de umas 5 molhadas no pote, né, com um pincel mais larguinho e umas 15 gotas d'água. É o necessário para pintar toda a volta das partes dos 2 coelhinhos. Estou usando esse pincel, né? Que é tipo uma brochinha. É o pituá, né? Eu acho que esse é o nome. E aí para começar a pintar,
Eu molho na tinta e tiro o excesso e vou passando, né? Ao redor do pescoço, um pouquinho para baixo do pescoço, aí ao redor da cabeça. Aí vou passando, vou passando. Eu tiro bem o excesso da tinta, né? Ó, e vou passando. Coloco um papelzinho embaixo para não sujar, né? A mesa. Não há necessidade de passar o secador porque ele tá bem sequinho, né? Quase sequinho. Ó, que bonitinho. Agora vamos passar no outro lado também. É dos dois lados. Começando sempre do pescoço, um pouquinho para baixo do corpo, né? E vamos passando até fazer a volta toda da cabeça. Vamos fazer isso com os dois corpinhos, com as perninhas, com as orelhas, com as perninhas também. Você vai passar em todas as partes do corpo. Lindo, né? Agora vamos fazer as outras partes, a orelhinha, seguindo sempre a orelha. Agora você vai manchar desde a parte de baixo até o outro lado da orelha, a pontinha, os dois lados também. Não é difícil de fazer, é bem fácil, é só segurar o pincel bem para cima. Esse pincel é bem grossinho e bem durinho, então ele dá aqueles frisinhos, né? É só segurar o pincel bem para cima. É bem rapidinho de fazer, não é difícil não, é uma delícia fazer essas manchinhas. Sempre limpando o pincel. Passou na tinta, limpa o pincel, tira o excesso e vai pintando. É bem fácil de fazer. Aí estão as partes prontas. Agora nós vamos espelhadinhos, né? Vamos colocar os corpinhos espelhadinhos para os coelhinhos ficarem olhando um para o outro e vamos fazer a marcação